pessoal do primeiro ano, aqui é o professor Lucas Sampaio e hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês sobre o humanismo. É importante entender que o humanismo é um movimento de transição entre o trovadorismo e o classicismo. O trovadorismo, ele foi a nossa primeira escola literária em língua portuguesa, apesar de que ainda era em galego-português, que é uma espécie de português arcaico. E o humanismo, ele também é escrito em galego-português, e ele veio entre o século XIV e o século XV na Europa medieval. Nós temos que lembrar que o humanismo não é exclusivo de Portugal, certo? Ele é um movimento artístico e filosófico que se espalhou por toda a Europa. É um momento em que o ser humano começa a sair do poder centralizador da igreja, começa a surgir novas preocupações, principalmente com o ser humano, com a preocupação e os prazeres do ser humano, e o homem se afasta da visão teocêntrica. Como nós sabemos, o teocentrismo é a ideia de que Deus está no centro de tudo. No humanismo nós temos o contrário, nós temos uma ideia antropocêntrica, que é a ideia de que o homem está no centro de todas as coisas. E o que é o humanismo? O humanismo, como eu já disse, é um movimento artístico e filosófico, não só literário. A literatura fez parte, mas ele não é um movimento apenas literário. Ele é um movimento que surge no final do século XV e XIV na Itália e alcançou a plena maturidade no Renascimento. Certo? O Renascimento foi muito importante porque foi quando as principais obras humanistas foram criadas. O foco dos humanistas era colocar o homem no centro de todas as coisas. Ele se afasta do teocentrismo medieval e se aproxima de um antropocentrismo que retoma a cultura greco-latina, que foi super influenciado dentro também da literatura, pela retomada de um modelo greco-latino que é o soneto. O público leitor também começa a mudar, porque as pessoas mais pobres, elas saem do campo e vão para os burgos, e esses burgos é de onde surge a burguesia. E esse pessoal, quando começa a entrar em contato com essa situação mais urbana, começa a perceber que a educação também é muito importante. Então eles investem em conhecimento e em cultura. Então é um momento em que o público leitor começa a mudar. Nós temos que lembrar que durante o trovadorismo, o público era direcionado para os nobres, para a nobresia em geral, para os reis. E isso acontece no começo do humanismo. O humanismo continua sendo um movimento exclusivo para a nobresia de início, mas com a tomada da burguesia, da cultura, chega também na burguesia. Então há um acesso maior aos livros por conta da prensa de Gutenberg, que é criada em 1450. E em 1450 nós temos acesso à maior variedade de livros, porque se perde a tradição oral por conta da facilidade da impressão da escrita, e a escrita se populariza e os livros se tornam mais acessíveis, o que deixa a poesia cantada de lado, já que não era mais necessário cantar a poesia para memorizar. Outra coisa que é super importante entender é o marco inicial do humanismo. O marco inicial do humanismo é quando Fernão Lopes nomeado como cronista-mor da Torre do Tombo. Isso acontece em 1434, certo? E o que faz com que Fernão Lopes se diferencie dos cronistas da sua época? Os cronistas da época, eles já retratavam a vida dos reis, só que exclusivamente a vida dos reis e dos nobres. Em Fernão Lopes, ele cria essa possibilidade de colocar o povo enquanto coadjuvante. Então, Fernão Lopes ele oferece tanto a visão
da vida do rei, quanto os coadjuvantes, que é o povo de Portugal. Então, essa característica dele faz com que ele seja considerado um homem de espírito humanista, por colocar o homem no centro da ação da história. A grande diferença da poesia, certo, do trovadorismo para o humanismo, é a música. É importante entender que no trovadorismo nós temos cancioneiros, que são livros, são apenas 4, pela dificuldade da escrita naquela época, de produzir um livro. E esses cancioneiros, eles possuíam a poesia, mas essas poesias eram feitas para serem decoradas e cantadas. Eram cantadas no paço real da corte e também nas igrejas, certo? Nós tínhamos a poesia de amor, de amigo, que fazem parte da poesia lírica, e nós temos a poesia satírica, que tem a poesia de maldizer e de escárnio. A grande diferença é a música. Enquanto no trovadorismo tudo era feito para ser cantado, no humanismo a poesia passa a ser recitada. Então nós chamamos essa poesia de poesia palaciana, pois ela continua a ser recitada no paço real, certo, diante da corte. Mas a característica mais evidente dessa poesia é que ela não é mais cantada, ela é recitada. Ela se desvincula da música e é elaborada com o ritmo da palavra. Então o ritmo, a rima se torna mais eficaz para a musicalidade do poema do que a própria música. Também é importante ter em vista de que o modelo que foi escolhido pelos poetas palacianos são os sonetos, e também tem as trovas, que as trovas não pararam de acontecer, ela só não era mais musicada. Então, a poesia palaciana também tem como tema o amor vassalo, que é aquele amor que um homem dedica sua vida à mulher. Só que diferente do amor vassalo do trovadorismo, que era um amor vassalo platônico, o amor vassalo da poesia palaciana é um amor mais corpóreo. Ele tá fora da imaginação e ele tá mais eficaz, ele é mais real, é um amor mais erótico. Outro aspecto super importante do humanismo, que talvez seja o aspecto mais importante, é o teatro de Gil Vicente. Gil Vicente, que é autor do Alto da Barca do Inferno, e tem um teatro super moralizante. É um teatro que toda obra de Gil Vicente, todos os autos de Gil Vicente, eles são feitos para dar uma lição de moral em quem está assistindo a peça ou quem está lendo o teatro, o texto teatral. E é super importante ter em vista de que essa poesia, esse teatro de Gil Vicente, ele era feito para ser atuado na corte. Então isso aqui não era feito para a burguesia, ele era feito para o rei. E o rei era quem pagava a Gil Vicente, dava uma vida razoável a Gil Vicente para ele escrever esse tipo de arte. Nós temos as duas principais obras dele, que é o Alto da Barca do Inferno, tem a trilogia das barcas, que se passa no inferno, no purgatório e no céu, e também temos a farsa de Inês Pereira. A diferença da farsa e do alto é que a farsa é mais um teatro humorístico com crítica social, e o alto continua tendo a crítica social moralizante, mas é mais religiosa. Quanto às atividades, pessoal, as atividades elas vão estar disponíveis na área do aluno, certo? No site da escola, e é importante que vocês façam essa atividade, porque além dela valer ponto, ela também me diz se vocês estão entendendo ou não o conteúdo e se vocês estão com dúvida. Por hoje é só, e até a nossa próxima aula.